Eu percebia que eu continuar seria me repetir. Eu estava com fome de talvez descobrir quem mais eu poderia ser. Boa noite, bem-vindos. Foi uma noite extraordinária no lendário palco da Royal Opera House em Londres. Na casa lotada, a eletricidade no ar tinha som. Naquela acústica perfeita, ressoava o zum, zum, zum de expectativa da elite cultural inglesa. Era a noite de despedida do Principal Dancer, o primeiro bailarino do Royal Ballet, a maior companhia de dança do país, uma das mais importantes do mundo. Depois de 18 anos na companhia, ele partia coberto de glórias. Uma história, que história, uma história e tanto, que foi escrita em passos, saltos e piruetas por um brasileiro que à época tinha 38 anos. Nascido em São Gonçalo, criado em Vila Isabel, ele gosta de comparar sua trajetória a de um menino que entra estagiário numa grande empresa e em pouco tempo se torna CEO. Depois de ir, ver e vencer no primeiríssimo time da dança mundial, agora é preparar a difícil, delicada e nobilíssima arte de sair de cena no auge. Uma jornada que tem seus próprios códigos, sua própria tática e estratégia. E olha, ele tem se saído muito bem, o rapaz. Desde que deixou o Royal Ballet em fevereiro de 2020. Vamos lá. Ele já dirigiu um curta-metragem selecionado em Cannes, usou as redes sociais para criar um grupo de teatro que estreou depois da pandemia, coreografou o carnaval na Imperatriz Leopoldinense, fundou um estúdio de dança no Rio, foi nomeado doutor honoris causa no King's College de Londres, assumiu a direção artística do balé de Monterrey, no México. Ufa! E agora, aos 42 anos, se despede das excursões internacionais com uma peça chamada, não sei certa dose de ironia, Último Ato. Isso sem mencionar, mas a gente menciona mesmo assim, a cinebiografia Um Lobo entre os Cisnes, que leva a história dele para o cinema. Se esse é um momento, como ele diz, de apagar algumas luzes e acender outras, pode estar certo que o brilho de todos os holofotes permanece onde sempre esteve, a brilhar e refletir a luz que irradia dele mesmo. Thiago Soares, bem-vindo. Que emoção. Mercado Livre. Que emoção estar aqui contigo. Muito bom, cara. Fica aí. Obrigado. Que roteiro de vida, né? Que história. Quem foi que escreveu? Olha, esses passos, né? Essas danças e muitas pessoas incríveis que me deram oportunidades e que olhos que acreditaram em mim. Mas eu vejo em você, desde que eu acompanho você, a gente já teve uma vez aqui juntos, e você tem uma autoconfiança, me parece, que te conduz desde muito cedo. De onde você... a que você atribui essa sua autoconfiança? De onde vem? Olha, Pedro, eu sempre joguei muito com a intuição, mas sempre também usei como meus nortes pessoas, figuras que de alguma forma foram mentores, professores, e eu tive muita sorte de ter tido muita gente brilhante e que soube me dar conselhos e por algum motivo incrível eu soube escutar no momento certo. Eu acho que a minha jornada poderia ter sido muito diferente por ter começado a dançar tarde. Antes disso, não ter tido nenhum acesso à dança clássica ou à arte. Tecnicamente, em que idade um menino deveria começar a dançar para se tornar um bailarino profissional do seu nível? Tecnicamente. Nas assim. escolas, nas instituições oficiais, 8, 9 anos de idade. E você começou com? Comecei com 14. Caramba. Eu faço um símile com esporte, né? Se o menino começa a jogar basquete, por exemplo, com 8 anos é uma coisa, com 14 já é tardíssimo. É bem tarde. Eu entrei, meu primeiro acesso a estudar dança mesmo no Centro de Dança Rio. Eu antes disso estava num grupo de danças urbanas. Vem cá, esse é o grupo Jazz de Rua? É o Jazz de Rua. Que é a galera ali, o pessoal de Vila Isabel? De Vila Isabel. Residia numa escola chamada Spinelli, da Beth Spinelli,
que é uma querida, uma pessoa muito conhecida e querida na dança, ela tinha esses rapazes na escola dela, onde eram pessoas do bairro que se juntavam para criar coreografias e competir nos festivais. E era um grupo semi-profissional, porque todo mundo tinha seus trabalhos, suas coisas, e eu meio que entrei de mascote nesse grupo. O coreógrafo, que é um grande amigo, que é uma pessoa importantíssima para mim, o Hugo Alexandre, ele me sugeriu, eu queria, eu ficava assistindo eles dançando nas rodas, nas festas juninas, nos eventos ali de Vila Isabel, e eu achava incrível aquele lugar de fala com o corpo que eles tinham e como eles dominavam a situação e todos os olhos estavam neles. E isso me atraiu. Isso me atraiu bastante. Eu queria ser um deles. E lá o meu irmão, que também se chama Hugo, conhecia o Hugo Alexandre, e aí eventualmente eu ficava pedindo, será que eu posso aprender? Será que eu posso estar e tal? E eventualmente o Hugo Alexandre falou, tá bom, você é muito jovem ainda, mas você pode vir meio que de mascote do grupo. E eu entrei com tudo, me dediquei mais que todo mundo, e aí eventualmente o Hugo começou a perceber que eu tava naquilo ali sério. Eu não tava. Que você não ia caber mais ali, que você ia ter que transbordar para outros GTs. Que eu não tava ali para brincar, e aí ele falou: Olha, acho que você deveria estudar dança. E no Centro de Dança Rio, eles estão buscando rapazes, porque normalmente são muitas meninas e poucos rapazes, e quem sabe pode te dar uma bolsa. E assim foi. E aí eu fui para o Centro de Dança Rio atrás da minha bolsa de estudos. Quando você teve a decisão de que essa ia ser a sua profissão, houve alguma reação por parte dos seus pais? Eles se assustaram por um motivo ou por outro? Se preocuparam? Sim, acho que meus pais sempre me apoiaram na medida do possível. A gente vem de uma família de muitas dificuldades, mas em algum lugar para os meus pais a dança era uma coisa completamente desconhecida. E o preconceito que eu sim sofri, e hoje a gente até, quando eu tô com meus pais, com meu pai diretamente, que veio dele, a gente ri e brinca dessa história, que ele perguntava, pô, mas tu vai viver de dança? Mas tu vai ganhar quanto? Você vai ter aposentadoria? Pô, mas eu nunca não conheço essa profissão. E eu ia fazer aula de dança de calça de moletom, né, e meia, aí eu arrumava umas calças lá escondidas e tal. E ele, pô, mas tu com essas calças de moletom, tu vai pra onde, cara? Como é que trabalho é esse? E eventualmente ele foi percebendo que aquilo era um treinamento, parte de você ser de uma escola oficial, de você se preparar, se formar e ter uma carreira, né? Então também foi um grande aprendizado para eles. Mas, como eu sei que você teve essa experiência ainda antes de sair do Brasil, de levar o balé para lugares onde nunca tinha, pessoas que nunca tinham assistido, comunica de cara, emociona de cara, como é que se forma público para o balé? Muito boa pergunta. Com certeza comunica. Existe no repertório clássico tradicional, existe obras que são icônicas e que são imbatíveis, como o Dom Quixote, como o Lago do Cisne, essas obras que, de alguma forma, No Natal, o Quebra-Nozes. Quebra-Nozes. Então são obras que elas determinam uma época, determinam um código de dançar, que é o código absolutamente clássico, mas chegam todas as vezes. As famílias, você pode botar uma família que nunca viu o Quebra-Nozes, que eventualmente, conforme as cenas vão acontecendo, vai induzir essa família a aplaudir no momento certo, vai induzir a eles a se emocionarem nas nuances corretas das coreografias. E isso tem a ver com os grandes gênios, como Mário Petipaz e todos esses outros incríveis coreógrafos, né, que criam essas obras. Óbvio que hoje a dança clássica, a dança no geral, está num processo de mudança, né? Mudança dos formatos, mudança de como a gente via alguns comportamentos, como a nossa vida está mudando, também os balés estão mudando. Então, acho que os coreógrafos estão num momento muito interessante e isso vai refletindo nos passos também, né? A formalidade vai começando a mudar, vai começando a migrar para uma outra
Linguagem. Maneira de comunicar, linguagem, exato. Você teve essa experiência de ir com o corpo de baile do Teatro Municipal excursionar pelo Brasil, se apresentar em praça pública. Essa experiência hoje te vale? O que você traz dela? O que você lembra? Muito, muito. Poxa, foi incrível. Eu passei um período curto no Teatro Municipal, mas foi absolutamente fundamental, importantíssimo, assim. O teatro foi o teatro que me deu esse trampolim para o mundo, porque ali foi onde eu fiz os meus primeiros grandes personagens. Eu tive ali aquele trabalho que foi importantíssimo, que foi um período curto com a Dalal Ascar, que teve um olhar sobre mim com muito carinho, e ali trabalhei com Natália Makarova, com grandes nomes como Lázaro Carreño. Então foi um momento importantíssimo para mim, e eu estava pela primeira vez fazendo os grandes papéis. Tiago, a vida de um bailarino tem em comum, tem várias coisas em comum com atletas. Disciplina, uma vida monástica e tudo. E dor. Eu conheço ex-atletas que não conseguem ver um filme inteiro sentados na mesma posição, começa a doer tudo. Como é que você está fisicamente? Graças a Deus, muito bem. Eu me sinto muito bem. É verdade que essa profissão uma regra que você tem que entender muito rápido é que você tem que fazer amizade com a dor. Criar um relacionamento com a dor. Negociar? Negociar. Porque muitas vezes você tem um calendário importante para a sua carreira artística e também para o seu bolso, e você tem que seguir. Não tem jeito, não dá para adiar ou cancelar. Mas você tem uma tendinite no joelho, ou você tem uma fratura de estresse, ou você tem... Pô, mas se você força uma tendinite, força uma fratura de estresse, pode piorar. É verdade, e aí está o lugar do negociar. A maioria dos artistas de companhias tem seus médicos, tem seus fisioterapeutas, onde eles estão lá para te dar essa base e cuidar de você. Mas todo mundo sabe que o atleta de ponta, o bailarino de companhia profissional, muitas vezes ele não para. Primeiro porque ele não quer parar, e segundo porque às vezes é a oportunidade da vida dele. Não pode parar. Não pode parar. E muitas vezes porque não deve parar. Porque a dor, ela entra na sua mente e ela começa a criar o medo, ela começa a criar as limitações. Eu mesmo sofri disso num determinado ponto da minha carreira. Com que lesão? Eu tive várias lesões. Eu arrebentei a faixa plantar 2 vezes dos 2 pés e tive algumas lesões de menisco nos joelhos. Mas a faixa plantar é uma lesão chata, que demora muito. Tipo uma fascite muito piorada. Você chega a ter uma ruptura, né? Você vai ao extremo, você não para e eventualmente gera uma ruptura ali. É uma lesão bem chata. E eu, na reabilitação, nesse processo de voltar, já estava até pronto para voltar, mas comecei a gerar um medo, criar uns fantasmas na minha cabeça, e isso começa a fazer você dançar com menos intensidade, aí começa a afetar o teu rendimento, o teu desempenho. Eu sofri com esse medo de me machucar e medo da dor num período crucial para mim, que foi mais ou menos de 31, eu estava com 31 anos até os meus 35. Isso é o auge. Eu tive alguns problemas. Eu tive épocas onde meus ensaiadores tinham que falar: cara, você tá bem, vambora, empurra. Parece que você tá marcando, parece que você tá pegando leve. E aí, eventualmente, eu ia trabalhando a cabeça e ia chegando lá. Tanto trabalho de corpo, no fim, é a cabeça que decide. Né? É a cabeça. E aí você cria esse lugar de negociar, tá tudo aqui. E hoje, os meus últimos anos foram meus melhores. Eu digo, óbvio que quando eu tinha 21, 22, quando eu ganhei a medalha lá no Bolshoi, óbvio que eu estava no meu vigor físico e eu era a medalha que o Thiago se refere foi o único brasileiro que ganhou essa medalha.
É a nossa medalha de ouro. Eu era aquele moleque, né? E que eu não sabia muito, mas eu sabia como saltar, como sair do chão, como girar. Então, óbvio que ali eu estava no meu momento físico, mas os meus últimos anos foram meus anos com menos lesão, com mais sabedoria de qualidade de movimento, com mais assinatura, né, Sim. onde você consegue entregar o que as pessoas estão vindo ver e você consegue dialogar com o teu corpo de uma forma orgânica e gostosa de assistir. Cara, que fascinante tudo isso. O Financial Times fez uma matéria sobre a sua despedida, o importante jornal londrino, e dizia na matéria: a vida de um príncipe do balé é cruelmente curta. Por isso, tantos príncipes do balé adiam a hora de terminar. Para você, também foi uma negociação? É melhor eu sair antes, ou mais um pouquinho? É um momento delicado, mas extremamente importante para a carreira de um artista do corpo, assim, um bailarino. Eu comecei uma conversa com o meu diretor com 37 anos. A gente começou uma conversa sobre o que vai ser esse futuro. Então, isso foi um ano antes de Um você. ano antes. Um ano antes. Eu tinha possibilidade de seguir um pouco mais. É óbvio que o meu repertório, quando você vai chegando perto dos 40, não é igual para todos, mas a maioria dos bailarinos homens, o repertório ele começa a mudar pelo impacto físico que é o trabalho. E o meu diretor começou a conversar comigo, ele começou a conversar, olha, talvez em algum momento a gente vai fazer alterações, mas você tem uma linha do tempo com a companhia muito legal, e você tem um segmento. E eu percebi que era a entrada para gente conversar sobre isso. E aí as primeiras conversas não são legais, né? Porque você começa a pensar, cara, tá acabando. Será que estão achando isso de mim? Será que não sei o quê? Será que estão notando? Será que... na verdade, hoje eu sou muito agradecido por esse momento de mentoria do meu ex-diretor, que foi o Kevin O'Hare, porque ali eu comecei a entender que eu poderia continuar dançando sim, mas eu tinha que tomar uma decisão de deixar alguns papéis do repertório se eu quisesse sair no meu auge. Mas o papel que você escolheu para sua última performance foi o papel que você fez lá no início, Onegin. Onegin, que é um grande papel, é o Eugênio Onegin do John Cranko, da versão do John Cranko com música de Tchaikovsky. Esse personagem ele me acompanhou. Eu tive a oportunidade de fazer esse personagem quando eu estava com 22 anos a primeira vez. E fui fazer no meu último espetáculo com a Royal Opera House. O que é lindo é que é um espetáculo, é um personagem para um artista maduro. Ele é um personagem para um artista que já está num entendimento físico e emocional avançado. Mas por sorte, ele foi me deram a oportunidade lá no começo da minha carreira. Então ele ficou comigo, esse personagem. De 2 em 2 anos eu repetia eles em lugares diferentes, em países diferentes, com bailarinas diferentes. E eu dei tudo por esse personagem, absolutamente, todas as vezes. Então foi acumulativo esse lugar com esse personagem. Então eu realmente, assim, com toda a humildade, teve grandes artistas que fizeram esse personagem, e Richard Craig, grandes bailarinos. Mas eu realmente, quando eu fiz a minha conclusão lá no Royal, eu sabia que esse personagem era meu. Será para sempre. Você falou da Marsaidê. Quando você veio aqui em 2017, você veio com ela para conversa. Era um outro cenário, claro. E um dos assuntos que surgiram foi esse, a hora de pendurar as sapatilhas. E você tinha, na conversa, acabado de dizer que a droga que vicia o bailarino, que compensa todo o esforço, acontece num instante, num giro, numa variação no palco. Daí, foi a deixa para eu provocar a Márcia.
Como é que se larga uma droga dessa, Márcia? Não se larga. Entrou nessa, essa droga não se larga. Mas não tem uma hora que tem que encerrar a carreira, abandonar a carreira, o palco? Como é que faz? Eu não sei, porque eu nunca encerrei nada. Eu sei, minha vida foi de bailarina, passei para ser diretora, entrei na coreografia, depois entrei na dança-teatro, quer dizer, foi... Certo, mas tem a hora que deixa de ser bailarina e aí vai para... Né? Bom, a última vez que eu dancei nas pontas foi aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. E eu me lembro que eu tirei meu sapato e joguei para o público. E disse, nunca mais. E aí foi o último dia que eu dancei nas pontas. Você jogou suas sapatilhas também para a plateia? Ainda não. Ai, grande Márcia. Poxa, que memória linda. Muito bonito isso. Agora, você vê que ela diz que não percebia o que estava fazendo, que foi... assim, que foi indo. Você parece mais consciente e estratégico nessa sua transição. Sim. Você é um artista cerebral? Um pouco, sim, Pedro. A minha decisão ali, ela foi estratégia, foi técnica. O que eu vivi no Royal Ballet, eu cheguei no meu máximo a nível pessoal, como artista. Eu tive grandes parceiras, bailarinas incríveis que eu dancei com todas as bailarinas que eu quis dançar. E em relação a repertório, eu estava no meu auge, eu percebia que eu continuar seria me repetir e talvez com a probabilidade de não ser tão brilhante quanto os anos anteriores, e eu estava com fome de talvez descobrir quem mais eu poderia ser. E eu senti que se eu não tomasse aquela decisão um pouco brusca, mas em algum lugar sábia, eu ia em algum lugar não deixar a minha melhor contribuição e talvez gastar meu corpo muito para eu não poder ter um segundo ato. E eu queria poder concluir bem, deixar a minha melhor contribuição lá e poder ter a chance do recomeço. Então, não foi fácil. Eu tive momentos de perguntar: quem eu vou ser fora do Royal Ballet? Que tipo de artista eu vou ser sem essa estrutura, sem essa instituição por trás de mim, sem esses personagens? Como é que eu vou deixar a minha roupa de Onegin? O que eu vou vestir? Mas foi a gente sempre escuta, né, que essas decisões que nos dá medo são as que a gente tem que tomar. E hoje eu tenho absoluta certeza que foi a coisa mais certa e mais sábia, porque eu fiquei com memórias e com essa relação muito bonita de gratidão afetiva com o Royal Ballet, e tô tendo a chance de descobrir agora esse momento, né, de direção, de coreografia e desses novos trabalhos. Bonita essa expressão que você disse, quem sou eu sem a roupa do Onegin? Quer dizer, a gente nasce pelado, né? Não tem jeito, você tirou aquela roupa e aí esse cara acabou produzindo, dirigindo, fazendo essa peça chamada O Último Ato, estreou em abril desse ano em Lisboa. E você fala claramente sobre esse momento que você está vivendo, e essa peça abre muitas portas. O Thiago, ele dirigiu, coreografou, toca até violão. Vão me cobrar tocar, hein? Na verdade, esse último ato é o primeiro ato agora do Thiago maduro, independente, né? A ironia do espetáculo se chamar O Último Ato é que ele começa com o final, com aquela despedida, e é sobre
irem levando cada peça, cada sapatilha, cada figurino, cada memória, e sobre os comentários, né, que muitos falam, poxa, você é o melhor, você tá igual, você tá maravilhoso, muitos, nem tanto, hein? Poxa, você ficou tempo demais. Então é toda essa ironia, todas essas informações que a gente recebe naquele final e a descoberta do que fazer. E eu queria um espetáculo que eu pudesse ter esse papo reto com o público. Que eu pudesse falar, sim, estou grisalho. Pois é, eu Sim. reparei isso na entrevista de 2017. O cabelo pretinho, pretinho. E sim, estou grisalho, sim, sou um homem de 42 anos. Sim, eu me desfiz desses personagens. Em algum lugar hoje estou descobrindo quem eu quero ser. A maioria dos meus espetáculos, eles são ensaiados e programados. Então, você senta na plateia, já está determinado o que você vai ver. Mas eu queria que esse espetáculo, que o público tivesse chance de opinar. Dele também falar, talvez termina desse jeito, ou termina daquele jeito. Então, e rola isso. Rola isso, rola. Então, é um espetáculo que ele tem um lugar de muita verdade nesse meu momento e que tem também essa fusão de vários estilos, né? Tem uma menina que é do frevo, tem um rapaz que é do samba, um menino que é b-boy, a gente fala e atua, então eu queria esse lugar de diálogo completo. Pelo pouco que eu conheço você, eu percebo em você um senso de humor, um certo gosto pela ironia mesmo. Isso foi desenvolvido com aquele humor britânico espetacular. Você já devia ter isso, e isso foi cevado lá na Inglaterra? Sim, eu sempre gostei de flertar com a ironia, mas só na minha cabeça. E na Inglaterra, é óbvio que a ironia sempre com bom gosto é super bem-vinda, e eu aprendi isso na Inglaterra, nos hábitos do dia a dia, e eu acho que em algum lugar é meio uma autoanálise, me ajuda a lidar com algumas situações. Tem uma coisa do humor inglês que nos leva a não nos levar muito a sério. Exatamente. Self-mocking, né? Exatamente. Meu trabalho é todos os dias de frente para o espelho, né? Eu estou me analisando o tempo todo. Então, a maioria das minhas horas, eu estou me olhando no espelho e pensando, não tá bom, pode ser melhor. E quando não sou eu, tem alguém fazendo isso. Então, se você não cria uma relação de humor e de brincar com aquela imagem que está no espelho e brincar com aquele menino lá do cabelo preto, né? Se eu não faço amizade com isso... Aí é só uma barra. Porque que engraçado, esse negócio tem esse nome, né? Você viveu a sua vida numa barra. É muito legal você mencionar isso, porque a barra tem sido... quem já teve essa experiência com a barra de balé sabe que é uma relação estranha, né? Dolorosa, difícil, extremamente difícil, aquele espaço, aquelas combinações, mas é a minha terapeuta, é a minha base. Eu me lembro, eu tenho memórias de estar na barra e tragédias familiares acontecendo, problemas profissionais, decepções, momentos super felizes, momentos lindos, mudanças de vida, e a barra sempre esteve ali. Porque é nela que eu começo o dia e eu vou repetindo aqueles passos, tentando fazer melhor, e no final da barra eu sei quem eu sou e eu estou pronto para seguir. Eu estou nesse equilíbrio. Então, assim, a barra eu tenho uma relação muito emocional com a barra. Nossa, eu fiquei emocionado de te ouvir, eu imagino você, porque essa barra segurou a sua barra, né? Caramba. Olha, em 2024 vai estrear Um Lobo entre os Cisnes. É um filme, uma biografia do Tiago, dirigida por Marcos Chetman e Helena Varvacchi, e a gente vai falar dessa cinebiografia em instantes, depois de um rápido intervalo.
Bem-vindos de volta à nossa conversa com essa grande estrela brasileira, o bailarino, coreógrafo, diretor, toca violão também, Thiago Soares. Bom, você, quando em 2017, você esteve aqui com o Márcio Aidê, você estava sendo filmado por um documentário, Primeiro Bailarino, do diretor Felipe Braga. E agora você é personagem de uma cinebiografia sua. Deve ser muito estranho ver a sua própria vida retratada, contada. Um longa-metragem de ficção. O título provisório é Um Lobo entre os Cisnes, mas o título é bom. Você teve envolvimento com roteiro, com filme? Eu acompanhei um pouco o processo de estudo do Marcos, né? Todo aquele processo da pesquisa e, enfim, abrir algumas portas e possibilidades dele conhecer as pessoas chaves e entrar na minha história. Acompanhei um pouco do processo de quando estavam buscando o elenco e todo esse processo. Conversou com o Matheus Abreu, que você? Conversei com o Matheus, a gente criou uma proximidade e uma amizade e foi muito emocionante esse processo. E acompanhei um pouco as gravações. Assim, é surreal, né? Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Muitas emoções, porque tem em especial, é óbvio que é a minha jornada e é uma coisa muito emocionante, mas tem uma homenagem a um mentor meu, que foi uma pessoa inesquecível e que já não está mais conosco. E uma dessas pessoas que aparece na nossa vida e que nos dá amor, atenção e o melhor, sem querer nada em troca, e se vai, ainda por cima. E era uma pessoa que eu queria que hoje estivesse aqui com a gente, que estivesse acompanhando esse momento. Então é extremamente emocionante o processo desse filme, pela homenagem também ao grande Dino. Dino Carreira. É surreal, essa é a palavra. Mas eu acho que vai ser um filme muito emocionante e importante, sobre mentoria e sobre acreditar nos seus sonhos. É possível. Olha, muito curioso para ver. Aliás, eu e a torcida do Conversa queremos ver esse filme, queremos te acompanhar sempre. Então, vamos lá, vamos dar uma orientação para quem quer chegar perto mais do Thiago. Um filme, Um Lobo entre os Cisnes, está em processo de pós-produção, mas agora em dezembro pode-se assistir o Thiago dançando o último ato, primeiro no incrível Teatro dos Vermelhos, né? Exatamente. Em Ilhabela. Exatamente. Uma iniciativa incrível. Exatamente. Depois, Duelo, é uma outra peça. Duelo é um trabalho que eu fiz com Marcelo Bratke e vamos repetir no Teatro Multiplano, dia 24 de dezembro. Ele é um espetáculo concerto. Na véspera de Natal? Olha que lindo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. É um espetáculo muito especial. É um duelo entre um pianista e um bailarino. E é um espetáculo muito maneiro. A gente rodou o mundo com esse espetáculo. Então vai ser bem legal estar com o nosso público. E em março tem mais o último ato no Rio de Janeiro. E algo me diz que esse último ato vai render ainda uma carreira longa, né? Porque você pode ir montando ele através dos anos, né? Eu acho que é um espetáculo que eu vou fazer bastante ainda. A gente tem várias datas e lugares que eu quero voltar, e a gente também vai a Londres com o espetáculo, então ele vai ser um espetáculo que eu vou seguir fazendo e com muita emoção. Thiago Soares, você nos enche de orgulho e admiração. Muito obrigado, foi muito bom estar com você. Obrigado a você, Pedro. Muito obrigado. Sigam o Thiago Soares. Um beijo, valeu, tchau, obrigado. Até a próxima.